Paz do Senhor, queridos. Vamos colocar de pé. Que bom que você veio. Olha para essa pessoa bonita, fala: que bom que você veio. Fala: Deus vai te pegar hoje. Abra o teu coração. Deus tem sempre algo novo para as nossas vidas. Deus sempre tem um maná novo, um pão que desce fresco. E eu creio que Deus tem algo precioso para nós nessa noite, amém? Eu estou muito feliz. Nós estamos chegando aí com alguns jovens de uma semana muito impactante. Estivemos um tempo em Belo Horizonte, na Escola do Clamor, onde fomos ministrados como parte da igreja, como parte da noiva. E não tem, queridos, nada nesse mundo para um pastor que alegra mais o coração de um pastor do que ver aqueles jovens, aquelas pessoas que muitas vezes a igreja mesmo não acredita, queimando, tendo experiências com Deus, se rendendo, se entregando, porque é um tempo que Deus tem chamado os seus, amém? Não, você não entendeu, queridos. É um tempo que Deus tem chamado aqueles que Ele escolheu, queridos. É um tempo que Deus tem trazido para perto. É um tempo que Deus tem atraído. É um tempo que Deus tem, queridos, eu tenho vivido isso em todas as esferas, em todos os lugares. Eu poucas vezes na minha vida eu vi Deus chacoalhando tanto a igreja. Queridos, Deus chacoalhando tanto a igreja. Aquilo que estava debaixo do tapete, Deus está trazendo tudo para cima. Aquilo que estava escondido, Deus está trazendo tudo para cima. Aquilo que não era, aquilo que é abalável, Deus está removendo para permanecer aquilo que é inabalável, queridos. Deus quer uma igreja sólida, uma igreja fundamentada, uma igreja alicerçada. Deus quer corações realmente apaixonados, sabe? Chegou o tempo, foi-se um tempo de a gente ter um padrão, ter uma simples liturgia, viver uma simples religião. Deus, Ele faz do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer, do modo que Ele quer, e cada dia é um dia, cada culto é um culto, e a igreja é do nosso Senhor, amém? Nós acreditamos muito nas promessas do Senhor. Queridos, eu creio com toda a força do meu coração nas promessas que Deus tem para o Brasil. Eu creio com todas as forças do meu coração na promessa que Deus tem para essa igreja e para a sua vida. Entenda bem, se você está aqui, querido, não é algo por um acaso, não, queridos. Foi porque você escolheu, você saiu da sua casa, porque você acredita que é um tempo de você render uma adoração e estar mais perto do Pai. E não pense que isso vem de você, porque a nossa carne nada quer para a presença de Deus. Então, se você está aqui, você pode ter convicção que foi o Espírito do Senhor que está aí dentro, entrou e falou assim: hoje nós vamos para o culto, porque eu preciso celebrar ao Cristo junto com você. E nós vamos adorar a esse Deus com toda a força do nosso coração. Nós estamos debaixo de uma palavra, esses dias o tema foi promessas, e essa camiseta fala sobre exatamente isso, e eu quero liberar isso para essa igreja. Quero começar esse culto, por favor, meninos, Abacuque 1, versículo 5. Abacuque 1, versículo 5. É uma promessa que eu quero que você se aproprie dela, para hoje, para amanhã, para essa semana, para esse ano, para essa igreja, para sua casa, para sua família, em nome de Jesus, amém? Presta atenção: vede entre as nações, olhai,
maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando for contada. Amém. Vamos ler todos juntos? Diga 1, 2, 3. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Põe na NAA para mim, por favor. Deixa eu ler numa outra versão que é a minha. NAA, Nova Almeida Atualizada. Eu acho que tem aí. Esses termos são muito difíceis. Isso. Presta atenção. Vamos de novo. 1, 2, 3. Olhem entre as nações e vejam. Fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Amém, queridos? Você pode dar um aplauso bem forte? Olha para essa pessoa e fala assim, ó, presta atenção. Você vai ficar maravilhado, você vai ficar admirado com a obra que Deus vai fazer na sua vida. Os outros vão olhar, não vão nem acreditar, porque Deus é real na sua vida. Amém? Pai, nós queremos entregar esse tempo, esse culto. Pai, vem com a tua glória e com a tua presença. É tudo que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar nosso Deus, queridos. Você que é jovem, se quiser vir com a galera aqui, você está convidado. Feche seus olhos aí no seu lugar. Comece a colocar seu coração diante do Senhor. Nós não queremos estar em mais um culto, mas nós queremos prestar o culto ao nosso Deus. Já há uma unção, já há uma presença gostosa do Senhor neste lugar. O Senhor já está falando conosco, nós não queremos perder nada daquilo que nós temos para receber e para entregar ao nosso Deus. Então não se apegue a nada que está à sua volta. Oh, Pai. Vim te buscar, meu coração queimou de amor, queimou por ti. Declaramos isso, Jesus. Confesso que demorei pra sentir, mas senti e não vou sair daqui. Vamos pedir isso pro Senhor. Queremos ser tocados por ti, Jesus. Sem te tocar, sem ser tocado por ti. Nada vai me atrair.
subindo ao monte santo de Sião, e vou tocar o céu com meu coração em adoração. E o meu coração queima, ele queima. Pelo nosso amado, Ele E queima. o meu coração Jesus. queima só por ti, Jesus. Vamos aumentando esse fogo pelo Senhor. E o meu coração Vai aumentando, Senhor. Nós queremos aumentar a intensidade da nossa adoração, a intensidade do nosso amor por Ti, Jesus. Queremos declarar. coração Meu coração, Jesus. queima Por Ti, por ti. E o meu coração queima por ti. Eu amava, e o meu coração
Dependemos, Jesus, desse contato contigo, Pai. Dependemos de Ti, Jesus. Sabemos que existem promessas, Pai, para serem derramadas, Senhor. Pai, venha, Jesus. Venha, Jesus. É como um vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo pousando sobre o ambiente. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. E me batiza com fogo, reacende a chama em mim. E me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Oh, Santo, 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 nós queremos viver, Senhor, as Suas promessas. E até para viver as Suas promessas e Te buscando, Senhor, nós sabemos que nós dependemos de Ti. Nós dependemos de Ti até para acreditar mais, Jesus. Dependemos de Ti para queimar mais, Jesus. Dependemos de Ti para amar mais, Jesus. Levanta as suas mãos aí no seu lugar. Comece a pedir mais do Senhor. Fala, Senhor, eu quero mais. Senhor, eu quero mais. Eu quero mais cura na minha casa. Senhor, eu quero mais unção. Senhor, eu quero mais. Senhor, eu preciso mais do Senhor. Senhor, eu quero mais presença. Senhor, eu quero queimar mais. Senhor, eu quero Te conhecer mais.
Tão gloriosa do Senhor nesse lugar, há uma presença palpável do Senhor, e eu queria, no nome de Jesus, que você colocasse diante do Senhor uma área da sua vida que está seca. Eu não sei se é seu casamento, sua família, seu filho, seu emprego, eu não sei se é vida financeira, emocional, espiritual, mas você coloca agora diante do Senhor. E nesse momento, clamando o Senhor, acende, Jesus, acende essa área, porque, Pai, no nome de Jesus, Pai, eu quero estar na Tua presença, e eu sei que eu faço parte dessa geração que ainda vai queimar muito pelo Senhor, e essa área que está ressequida, no nome de Jesus, ela vai frutificar muito, e pro Senhor, e para que a glória seja do Senhor. Vamos declarar: acende outra vez sobre essas áreas, Senhor, sobre cada vida, Senhor, sobre cada área que está morta, Senhor, aviva outra vez, Senhor. Nós estamos te clamando, Senhor. Vem, Senhor. Chamas nessa noite. O Senhor está reacendendo muitas casas nessa noite. O Senhor está reacendendo ministérios nessa noite. O Senhor está reacendendo famílias nessa noite. O Senhor está reacendendo trabalho nessa noite. O Senhor está reacendendo saúde nessa noite. O Senhor está, Pai, em nosso meio. Nós cremos, Pai, no mover do Teu Espírito. Nós cremos, Jesus. Nós cremos e declaramos, andamos pelo que cremos, Senhor, e nós cremos no Senhor.
Nós cremos no Senhor. Nós cremos no Senhor, no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o mesmo que está aqui hoje e para sempre. É o meu Deus, é o seu Deus. É o Deus que nunca falha. É o Deus que tudo faz. É o Deus que tudo fez. É o Deus que nos vê. É o Deus adorado, exaltado. Te adoramos, Jesus. Gratidão, Senhor, pela sua presença. Deus, nós sempre declaramos, não queremos estar aqui sem o Senhor, mas o Senhor, Pai, o Senhor, Deus, nos brinda com a sua presença. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por tocar tantas vidas, por nos tocar, Pai. Obrigada porque não sairemos daqui da mesma forma que nós entramos. Nós te amamos, Jesus, te adoramos. Entregamos tudo a Ti, te louvando e te dando graças em nome de Jesus. Amém, igreja. Aqueles que vieram preparados para entregar seu dízimo, sua oferta, fique à vontade em nome de Jesus. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. As nossas crianças, vamos dividir, temos um culto especial de 1 a 11 anos. Enquanto as crianças estão saindo, quero chamar o Marcinho, a Simone, a Marilena, cadê eles? Achei. Vem cá. Sente, se acomode. Fiquei muito feliz. Simoninha mandou uma mensagem para mim: pastor, posso apresentar a minha princesa domingo? Falei, uau. Não só pode como deve. Vou fazer com o maior prazer. Maria e Helena são filhos dessa casa. Às vezes eles dão umas voltinhas, eu fico atrás. Pega ele, Jesus. Mas estão aqui para apresentar a Maria Helena, e eu sei que vai ser um tempo incrível. Amém? Estenda sua mão para cá. Vem cá, pastora, me ajuda aqui segurando o microfone, por favor. Estenda sua mão para cá, queridos. Pai, é uma princesa do Senhor. Tão pequenininha, Pai, mas diante desse altar, que tem temor, que tem presença, que tem unção, Pai, nós separamos e entregamos, consagramos toda a vida dela ao Senhor, Pai. Que os seus passos, ó Pai, sejam guardados, sejam direcionados, sejam guiados pelo Senhor. Que o Senhor coloque anjos à volta dela, Senhor. Que a marca do Teu Espírito esteja na vida dela. Que ela possa crescer com saúde, com graça, com conhecimento. Que o Senhor dê, Pai, sabedoria, temor, zelo ao coração dos pais. Para que possam, Pai, ensinar os seus filhos no caminho que eles devem andar, crescer. Que eles sejam exemplos, ó Pai. E nós profetizamos, ó Pai, que será uma adoradora, uma profeta, uma mestra. Pai, que ela vai pregar o Teu Evangelho, que a vida dela vai refletir o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, consagramos
e abençoamos a vida da Maria Helena para a glória do Senhor. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Meu Deus! Eu vou ajudar, porque senão nós vamos, lá em cima é mais tenso, aqui embaixo é mais tranquilo, entendeu? Mas eu queria, queridos, eu falei para os meninos que eu gostaria que eles rapidinho compartilhassem alguns testemunhos daquilo que eles viveram e aquilo que Deus fez. E nós não temos muito tempo, quer dizer, nós temos o tempo que Deus quiser, amém? Porque é Ele quem governa. Mas eu queria entregar esse microfone, quero saber quem vai ser o primeiro. Venham de cada Senhor, Deus da glória. Glória. Quem que vai o primeiro corajoso? Ali, aí pronto, a pastora veio, ó. Aí, ó, colher de chá para abrir para vocês. Só porque o primeiro é mais difícil, então vou ajudar vocês. Mas, gente, foi maravilhoso esses dias que nós passamos lá. Foi incrível. No decorrer que os jovens forem falando, vocês vão percebendo. Foi uma busca muito intensa, profunda. Vivemos momentos incríveis. Foram liberadas palavras ali, chaves, assim, que nos edificaram e que está nos direcionando aquilo que Deus quer para as nossas vidas. E Deus falou ali comigo várias coisas, mas eu queria compartilhar uma que Ele falou que é mais sobre a igreja. Ele falou ministrou sobre os jovens na minha vida e falou que Deus estava curando o meu ventre espiritual. Ele falou que muitos filhos iriam ser enviados pelas nações. E eu não ia entender como, mas Ele faria. Então, eu sei que não é para mim essa palavra, é para a igreja, para essa geração. Então, o que eu quero falar para vocês é: acredite em vocês, acredite naquilo que Deus tem liberado para vocês. Não é só lá na escola do clamor que vocês vão receber um direcionamento, uma palavra. Vocês, no secreto de vocês, no quarto de vocês, se vocês buscarem, Deus vai revelar para vocês aquilo que Ele quer para vocês e aquilo que Ele tem. Quem sabe não é vocês que Eles querem para as nações, né? Então, busque ao Senhor, é o que eu tenho para falar, porque Ele tem muito para essa geração. E agora vocês vão ver as demais coisas que Deus tem feito através dos jovens. Amém? Zoom, se preparem, alargue as tendas em nome de Jesus. Vem, Malu. Já elegeram você. Boa noite, a paz. Bom, eu vou fazer um pouco de uma introdução daquilo que Deus fez comigo. Para quem não sabe, os meus pais, o Adilson e a Simônia, quero honrar a vida de vocês, por vocês terem acreditado em mim, por vocês não terem desistido de mim. O Senhor também, por ter pegado no meu pé todos esses anos. Eu fiquei desviada 7 anos e 5 meses. E nesse tempo, eu tive um problema de saúde. Que esse problema de saúde, eu creio que foi Deus assim: vamos, minha filha, volta. Está na hora de você voltar, está na hora de você voltar. E aí, então, em 2022, né, mãe? 2022, eu reconciliei, voltei para Deus. E 2023, para mim, foi um ano de transição, de adaptação. Foi um processo muito difícil. A gente acha que quando a gente volta para os braços de Deus, a Silvia falou isso, a gente acha que é uma varinha de condão, pronto, tudo vai ficar lindo e maravilhoso. E não é assim. Eu sofri porque a minha vida mudou drasticamente, mudei, fui embora da onde eu morava, voltei para casa dos meus pais, tive que aprender a ser filha, a ser irmã. E assim, esse ano, antes de chegar lá, eu falei para o pastor Murilo que Deus estava já ministrando algumas coisas comigo. Jovens, santidade é uma coisa linda, maravilhosa. Deus honra aqueles que vivem em santidade. Ele me mostrou isso, é muito lindo. É coisa assim fora do normal. E teve uma música que a gente cantou lá, que é muito linda, que Deus falou comigo. Quero que vocês escutem um pedacinho. Calma, não vou prolongar muito.
pode declarar isso? Ninguém mais. Fica de pé, queridos. Enquanto a Larissa ministrava essa música, Pode sentar. enquanto a Larissa ministrava essa música, eu tive uma visão. E eu vi tudo aquilo que eu vivi esses anos todos. E Deus falou para mim: a minha presença te basta, filha. Nada te satisfaz, a minha presença te basta. E quando ele falou isso comigo, gente, eu senti o amor dele, a graça dele tão grande pela minha vida, sabe? Que não tem como eu explicar para vocês. Vocês podem achar que a gente está doido, mas é porque aquele ambiente é um ambiente favorável. A gente é preparado ali. Todo mundo aqui teve experiências pessoais, muito pessoais, mas assim, essa em especial eu queria compartilhar com vocês. Próximo, vamos por fila. Quem que é que está vindo aí? Vamos, gente, que o tempo corre. Vem, Ana Flávia. Vamos vindo. Amém, igreja. Boa noite. Bom, aqui falar do clamor, né? Primeiro, eu agradecer a Deus, porque Ele é fiel. Também aos meus pais, que me incentivaram, me apoiaram, que oraram por mim, para eu estar indo lá. E mesmo longe, eu pude sentir o amor deles por mim. Obrigada, eu amo vocês. Também ao pastor, queria te pedir perdão na frente de todo mundo, que eu fiquei com raiva de você. No início eu estava empolgada, meu Deus, vamos lá, dormi com um monte de gente. Foi passando o tempo. Aí começou a vir, né? Meu Deus, um quarto com 20 pessoas. Meu Deus, o banheiro. Para quem não ouviu, tinha quartos com 80 pessoas. Meu Deus, a comida, a fila para comer, o que eu vou fazer? E o pastor colocando gás. Não, que vai ser bom. Eu pensei, não, ele está falando isso só para a gente ir. Cuspiu para cima, caiu na testa, né? Mas Deus, Ele é fiel. Obrigada, pastor, por ter incentivado, ter apoiado e convencido também os pais a liberar a gente, pegar essa responsabilidade. Deus vem retribuir todo esse amor por nós, esse amor de pai por nós. Mas voltando ao clamor, uma primeira coisa que eu peguei para mim é que sempre temos que aprender, seja de Deus, seja de nós mesmos. Porque se você acha que você sabe o bastante de você mesmo ou de qualquer outra coisa, você está errado, já começa aí. Uma palavra que eu peguei é que no Velho Testamento um casal foi construir um quarto com um profeta. E lá tinha as 4 coisas principais para você viver: cama, descanso, mesa, comunhão, lamparina, fogo e cadeira, aprendizado. Sempre temos que aprender sobre nós mesmos. Lá fui colhada de coisas que eu nem sabia que eu tinha. Então, assim, Deus, Ele é fiel. Ele, assim, Ele se revela a você. E não é que Deus está numa placa, Deus não está com pessoas com renome. Deus está onde a presença dEle é buscada, onde pessoas estão buscando por Ele, estão clamando por Ele. É lá que Ele está. Está lá em Belo Horizonte, está aqui na Iamira, está lá no seu quarto, lá no seu trabalho, na sua escola. Onde você busca, onde tem um coração sedento, é lá que Ele está. É onde a presença dEle está. E uma coisa mais pessoal também, eu fui para lá com muitas dúvidas, muitas coisas que eu queria esclarecer da minha própria vida. E aí eu fui, né, assim, Deus me responde lá. Deus, eu quero clareza, eu quero direção, resultado, eu quero resposta, eu quero a coordenada geográfica do que é para eu fazer. Se não for exato, não vou fazer mais. E Saul estava assim, quando o ministério de Saul começou a se romper. Foi quando ele esperava
uma resposta de Deus. Ele estava esperando o profeta Samuel. Samuel não chegava no tempo que ele queria. E ele não chegava. Se passou 7 dias, ele foi lá e resolveu fazer com as próprias mãos dele. E nisso deu errado. Ele desobedeceu a uma ordem de Deus. Porque naquela época somente os profetas podiam queimar sacrifícios ao Senhor. E Saul fez isso com as próprias mãos. E muitas vezes, nessa espera da resposta do Senhor, na espera de uma direção do Senhor, nós fazemos com nossas próprias mãos. E a gente é falho, a gente é fraco, a gente não dá conta. E a gente mesmo se atrapalha, a gente mesmo se atrasa. Então, algo que eu recebi lá. E às vezes você quer uma direção, você quer uma resposta, mas a direção que Deus está te dando é ir para o colo dele. Porque na presença dele tudo se satisfaz. Você não precisa de nada, não precisa de ninguém, não precisa, diplomas não valem nada, uma carreira não vale nada, nada. Se você está na presença dele, ele cuida de você, ele te zela, ele provê o que você precisa. A palavra fala, olhar os lírios do campo, um dia estão, no outro não. Portanto, nem Salomão, em toda a sua riqueza, se vestiu tão bem como eles, com toda a glória que o Senhor cuidava dos lírios. E não valei vós mais que os lírios do campo? Então, o Senhor, Ele cuida de nós. E Ele é fiel para cumprir. Ele é maravilhoso. A presença dEle é lindo. E é tão lindo você sentir o amor dEle por você. É tão lindo você sentir o amor, por mais que você não acreditando, você não aceitando o seu amor, nós não merecendo esse amor. Ele nos ama, Ele te busca onde quer que você esteja. E Ele vai te atrair para o amor dEle, para o coração dEle. E não é porque é só em Belo Horizonte que tem, no seu quarto também tem. Desde que você o busque, lá no seu coração, no seu secreto, é lá que Ele te recompensa. É lá onde ninguém mais está, é lá onde Ele te vê. Então, o que vem estar buscando a promessa do Senhor, a presença do Senhor. Amém? Eu não vou nem pregar hoje, né, queridos? Vou pregar para quê? Ô, glória! Nós somos em quanto? Em 10? Eu não vou conseguir deixar todo mundo não, gente. Então, vamos lá, o próximo. Nessa pressão, vem correndo. Graças e paz, queridos, amém? Quero agradecer também a vida do meu pastor, que incentivou, que apoiou essa igreja, que tem acreditado em todos nós. Não foi fácil estar lá. Nos últimos meses, bagunçou tudo a minha vida. Eu falei, Jesus, eu vou pela Tua misericórdia e pela Tua graça. Nos últimos meses, Deus já vinha ministrando muito comigo sobre dependência nele, que eu precisava aprender a depender somente dele. E quando eu cheguei lá, eu não coloquei nenhuma expectativa, eu não pesquisei quem ia pregar, quem ia estar lá cantando, não pesquisei nada disso. Eu falei, Pai, eu acredito que tem algo lá para mim e eu vou para ter esse momento com o Senhor. Eu cheguei lá na quinta-feira à tarde, na sexta-feira de manhã, na sexta tarde, me chamaram para participar de uma roda. E essa foi a minha primeira experiência com o Senhor, que Ele foi muito benevolente comigo. Uma pessoa da Alemanha chegou para mim e me entregou um desenho. E o desenho tinha uma pessoa deitada no chão, um vaso, derramando um azeite sobre aquela pessoa, e em cima estava escrito assim, enquanto você descansa. E ali eu tive a certeza que o Senhor, Ele me levou para curar isso dentro de mim, para me ensinar a descansar. E chegou o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, eu queimando, e eu chorava, e era uma bênção. Chegou no quarto dia, eu já não chorava tanto mais. Aí eu olhava para um lado, um estava levando choque. Eu olhava para o outro estava recebendo visão. Eu olhava para o outro, estava engargalhada, o outro estava nadando no chão. E eu falei assim, Senhor, eu estou ficando incrédula. Falei, Jesus amado, não estou recebendo o Senhor. Aí eu já colocava a mão na minha cabeça. E eu, Pai, tem misericórdia de mim. Repreende a distração, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Falei, que frieza é essa que está entrando dentro de mim? E Deus ministrou algo no meu coração. Preciso muito compartilhar com vocês. Então eu não tive, gente, nada extraordinário, não tive visão sobrenatural, foi no natural mesmo que Ele me pegou, cada palavra era uma pancada, era uma surra, e era um aprendizado diferente, e Ele falou assim no meu coração, nem sempre você vai sentir, mas a convicção que você tem de quem eu sou precisa ser suficiente para te manter firme. E na conferência,
o pastor, como é o nome daquele pastor? Hermínio? Pastor Luiz Hermínio falou exatamente isso. Aquilo que Deus tinha ministrado pessoalmente comigo. Falou assim, nem sempre você vai sentir, mas a convicção que você tem de quem eu sou precisa ser suficiente. Queridos, e é isso que eu preciso passar para vocês. A convicção que você tem que Deus é o seu Pai, que Ele provê todas as coisas. E que nesse período que nós vivemos, onde às vezes a gente não se sente filhos, eu não quero falar para você sobre paternidade, mas que você ore, assim como eu tenho orado, para que Deus te dê um coração de filho. Nós precisamos aprender a ser filhos, a ter esse coração de filho e não cobrar só uma paternidade, mas nos colocar nessa posição de agir como filhos. E uma frase que tem queimado muito meu coração, que eu quero compartilhar com vocês é: será que eu estou vivendo uma vida digna do sacrifício de Jesus? Será que a vida que a gente está tendo vale o sacrifício que Ele teve? Que você descanse seu coração, você aprenda a confiar. Se você ainda não sabe, peça para Jesus te ensinar. E o que todos já falaram aqui, nada que a gente viveu é porque foi em BH, foi em Belo Horizonte, é porque lá nós tiramos um tempo para dedicar ao Senhor. Então, se você tirar esse tempo na sua empresa, no seu dia a dia, no seu quarto, na sua vida, isso vai acontecer com você também. E não ande sozinho. Lá nós entendemos, né, Duda, como que a unidade ela é importante para te manter firme. Então, não caminhe só. Nós temos pastores abençoados aqui, líderes abençoados, irmãos abençoados, que pode pegar na sua mão, que pode orar com você, que um dia pode te ouvir. Então, se você é novo aqui, ou já está há muito tempo caminhando sozinho, não faça isso. Quebre esse julgamento e venha para a unidade, que o Senhor, Ele vai firmar os nossos passos. Eu tenho certeza que nós seremos levantados e enviados como uma flecha nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? Só mais 2 aí, galera. Mais 2. Quem são os últimos 2 aí? Ai, gente, eu não tenho muito o que falar, não. Não, eu só vou falar que eu não queria ir e o meu já está comprado para 2025. Então, por aí vocês tiram. Não vi anjo, não vi nada demais, mas o meu já está comprado para 2025. As experiências que você tem lá, você tem aqui, é só você querer. Eu não queria, fui obrigada, chorei. Indo para lá, chorei. De noite eu chorei, fazendo a minha mala eu chorei. E eu chorei para voltar, porque eu não queria voltar. Então, é isso, gente. É a única coisa que eu aprendi lá, independente do que você faz, o que já fez, quem você é, o buraco que você tava, Deus te aceita de volta. Cara, eu tava com o coração muito duro, eu não queria vir, eu não gostava de fazer nada. Pra mim, vir aqui e não vir era a mesma coisa. E hoje, nossa, o que eu senti lá é absurdo. Só indo pra você ter um pouco de experiência. Você pode ter essa experiência aqui, mas se você puder, vá, gente. Por favor, tenha essa experiência. No meu caso, aquilo lá foi pra divisor de água na minha vida. Porque eu acho que depois disso não tem como voltar atrás, não, gurizada. Ô, glória! Ô, glória! Não tem como voltar atrás. Eu fui totalmente obrigada e eu fui a 4ª pessoa a comprar para ir ano que vem. Porque eu não quero perder a oportunidade. Quando eu puder ir, enquanto eu tiver a oportunidade, eu tiver meios, enquanto os meus pais puderem me bancar, eu vou estar buscando, porque não é fácil, tá? É uma viagem longa, cansa, dormir com 85 pessoas num quarto não é legal, tá? Eu tomei banho frio durante 10 dias, tá? Não é bom. Num frio de BH não é legal. E, tipo, é muito estranho você conviver com 83 pessoas que você nunca viu na sua vida e hoje em dia você tá chorando porque você tá longe deles. Então, gente, quem puder vai, quem não puder, no seu quarto é a mesma coisa, é só você querer. Busca, tente, e uma pessoa que tava há 3 anos sem sentir nada, dá certo, tá? Não tem independente que você faça, dá certo. Uau! Último. Rapaz, Jesus vai voltar, gente. Você já... Quem não se arrependeu, se arrependa, entendeu?
Boa noite, a paz. Perdão a gripe. Eu, a Viviane Martinello, o Telmo estamos com gripe, né? É só para quem pode, né? Mas assim, eu queria só passar um pouco do que aconteceu. Novembro, cheguei em casa, depois do almoço, meu pai chega na minha cama. Eu tenho um presente para você, filho. Eu falei, nossa, tô feito agora, né? Vamos ver qual que é esse presente. E 2 passagens na minha cama para BH. Falei, para onde que eu vou? Vai ter um negócio lá, você vai ficar lá 10 dias. Falei, não, legal. Nossa, pai, incrível. Beleza, fomos viajar, esqueci disso. 10 dias antes de viajar, bateu o desespero. Eu descobri que eu ia ficar no Carandiru com 85 pessoas no Carandiru. 10 banheiros, 5 que tem chuveiro aquecido. 10 dias enfiado lá, bateu o desespero, comecei a chorar, comecei a brigar com meu pai. Mas daí chegou no dia, aceitei, né? Não tinha o que fazer. Fui. Último dia eu chorei porque eu não queria voltar. O mais legal é você ver todos os amigos que você fez lá caindo pro chão, chorando, abraçando você. O Jason Lee cantando em inglês e português, o povo caindo. Nossa, é de outro mundo. Quem puder ir, vai, mas não vai todo mundo, você não vai ter vaga pra mim, porque o pai não comprou ainda. Já falei pra ele, ele falou que tá muito cedo, mas ele vai comigo ano que vem. E é isso, gente. É isso. Eu nem vou dar uma colher de chá, que esse aqui estava lá, teve uma visão poderosa. Só vou dar um spoiler, tá? Nem vou falar que a Malu, numa música, teve 4, assim, ó, numa sequência da outra. Poderosa também. E claro, tem aqueles que não têm, porque é aquilo que a Naira falou, entendeu? Deus dá do jeito que Ele quer, para quem Ele quer, a hora que Ele quer, e não é por isso que a pessoa é melhor ou mais amada que a outra. Deus fala do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer para cada um de nós, amém? Mas foi um tempo incrível, e eu louvo a Deus realmente. Até eu subir, tem mais um que está aí borbulhando, dos que foram, que quer? Sentar ainda, né? Que ficar em pé eu vou tremer demais. Paz, igreja. Bom, o que falar de tudo isso, né? Falar que nem meu pai. Lá eu apanhei que nem vaca na horta mesmo. Foi uma experiência incrível, assim. Desde o momento que eu cheguei lá, o ambiente é totalmente diferente. É uma atmosfera onde as pessoas estão querendo mesmo a Deus. Elas estão lá unicamente para buscar a Deus. E o que mais me tocou lá, fora tudo isso, né, que eles já falaram, foi que a forma como eu estava buscando a Deus era muito superficial. Eu estava buscando de uma forma morna, Deus, e lá eu vi que a gente tem que realmente se entregar a Deus, dar o nosso coração totalmente para Ele, porque Ele não quer uma pessoa que simplesmente vem na igreja, chega aqui, adora a Deus e adora Ele só por adorar e vai embora. Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer ter você todos os dias no seu quarto com Ele, conversando com Ele. Ele espera ansiosamente para ter você lá com Ele. E muitas das vezes nós negamos isso. Eu estava dessa forma. E Deus me tocou muito nessa questão. E é isso. Quem puder ir, vá. É uma experiência totalmente incrível. E claro que não é só lá que você vai conseguir isso. Você indo para o seu quarto e pedindo a Deus de todo o seu coração, você vai conseguir. Amém. Amém, queridos? O que eu falei para eles e que eu quero falar para vocês?
Queridos, quando nós fazemos encontro, nós temos momentos incríveis. E a gente escuta muito o mesmo testemunho. Nossa, pastor, eu não queria vir de jeito nenhum, vim amarrado, vim porque me empurraram, e no final está todo mundo querendo ficar aqui na igreja, ninguém quer ir embora, porque você percebe, sente a presença de Deus. Mas o que torna a presença de Deus mais palpável é porque é um investimento caro, que você tem que se programar o ano inteiro, você tem que esforçar, você tem que renunciar à sua casa, ao teu trabalho, às vezes as tuas férias. Então, você vai realmente com a intenção de buscar a Deus. Então, são muitos corações que renunciaram muito, que pagaram alto preço para buscar algo de Deus. E quando Deus vê essa fome, quando Deus vê esse desejo, a glória desce e as pessoas realmente são trabalhadas, tratadas, e isso serve para nós, para o nosso culto, para o nosso dia a dia. Estou falando isso para motivar o seu coração, que a cada dia que você entrar na igreja, não seja simplesmente mais uma reunião, mais um culto, mas que seja com a motivação correta de adorá-lo, de reverenciá-lo, de temê-lo, porque eu tenho falado que aonde ele é reverenciado e onde há temor e santidade, a glória de Deus desce. Amém? Quanto mais a igreja for uma igreja santa, quanto mais Deus olhar para você e ver santidade em você, ver fome no seu coração, ver desejo de querer conhecê-lo mais, com certeza mais a glória do céu vai descer sobre nós. Amém? Glória a Deus, testemunhos incríveis, eu sei que os outros têm também. Cada um se deixasse falar aqui, falaria muito, nós fizemos uma roda, mas eu quero tem muita coisa para Deus ministrar, senão vou ter que fazer a parte 4, ô Jeová. Mas eu quero trazer algo para vocês, sobre aquilo que eu já venho ministrando já há alguns dias, e eu vejo que Deus tem o seu tempo para todas as coisas. Deus sabe exatamente aquilo que Ele faz. Para você que está chegando agora, faz 2 domingos que eu tenho ministrado sobre presença de Deus. O tema da minha ministração tem sido Caçadores de Deus, parte 1, parte 2, no qual eu tenho falado biblicamente que o plano e o propósito de Deus é que a gente habite, se satisfaça, tenha plenitude e se sinta completo com a presença dEle. Problemas nós vamos ter, tempestades, adversidades, sabe? E nós às vezes queremos buscar muito Deus para nos livrar dos problemas, para nos dar saídas, mas Ele quer simplesmente que a presença dEle, junto aos problemas ou alegria, seja suficiente na nossa vida. Amém? Telmo falou isso, ainda que seja óbvio, preciso dizer, Jesus é suficiente. Amém? Vira para essa pessoa e fala, Jesus ainda é suficiente. E eu fiquei, não vou resumir de novo, você que perdeu, eu volto lá para o YouTube, tem as 2 ministrações, poderosas, creio. Queridos, nem vou dar o meu testemunho dos dias que eu fiquei lá, mas foi incrível as ministrações, só para vocês entenderem, vocês estão aqui, vocês estão vendo, participando dessa casa. A Viviane, quando ela foi pregar, ela pregou sobre Pedro, das redes que rompiam e das redes que não se rompiam. Quando ela pregou, eu falei, meu Deus. Pastor Ricardo, primeiro culto dele, parece que ele fez um resumo daquela ministração da presença de Deus. O Luiz Hermínio foi pregar, ele falou sobre as vestes de Estevão, que caiu no pé de Paulo. Então, às vezes a gente vem achando que é uma simples palavra, isso estou falando experiência minha, daquilo que Deus ministrou comigo. Tipo assim, Murilo, você está vendo como eu tenho direcionado o teu coração, a tua vida, você precisa confiar e acreditar mais em mim. Então eu também levei lapada, mas isso é gostoso porque a gente vê a confirmação que Deus tem feito, Deus tem falado, tem uma voz sendo proclamada, tem uma pregação sendo ministrada nesse tempo. Então eu quero que você se atente a tudo isso, amém? E eu falei que eu ia falar a parte prática, de como nós buscamos, como nós vivemos, como nós estarmos na presença de Deus. E eu queria te embasar com um texto em Lucas 6, capítulo 46, por favor.
Lucas 6, 43, 46, diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Ele é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Amém? Pai, nós queremos entregar esse tempo de palavra, fala aos nossos corações, ministra, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê clareza e que Teu Espírito Santo, Pai, fale, mostre, revele aquilo que precisa ser revelado, em nome de Jesus. Queridos, é um texto conhecido, mas eu quero trazer algumas coisas. Primeiro versículo 46, pode deixar aí. Queridos, eu quero que você atente para isso, porque é Jesus falando, e se Jesus falando, nós temos que estar prestando atenção. E Jesus, ele faz uma declaração importante, porque eu chamo às vezes de Senhor, Senhor, mas não faço o que eu mando. Quantos testemunhos nós vimos aqui? Malu falou, a Duda falou, e às vezes a gente está na igreja, a gente chama de Senhor, Senhor, mas às vezes a gente acostumou com isso, e a gente não faz o que Ele manda. Então Jesus aqui, Ele está dando um alerta, para mim e para você. Ei, talvez você está na igreja, talvez você é um religioso, talvez você tenha um título de crente, talvez você tenha um título de filho, talvez você tenha um título de nova criatura, talvez você tenha vindo, mas você até me chama de Senhor, Senhor, mas não me obedece, mas não faz aquilo que eu mando. Então, queridos, a primeira coisa que eu preciso falar sobre nós estarmos na presença de Deus, eu falei que nós temos que ser prático, e o primeiro item de nós, na nossa praticidade, é eu ter uma vida em obediência àquilo que Jesus pede para mim. Eu não vou conseguir viver na presença de Deus se eu não obedecer aquilo que a palavra de Deus me instrui. Somos falhos? Somos pecadores? Somos, mas por isso Deus disponibilizou, entregou, deu o seu Filho e o Espírito Santo para habitar em nós e para nos ajudar a sermos obedientes. Amém? Versículo 47, ele continua e fala assim, todo aquele que vem a mim, diga assim, aquele que vem a mim. Queridos, são aqueles que vão a Ele. É aquele que vem a mim, não é qualquer um. É aquele que vem a mim. Jesus, em todo tempo, Ele está batendo, em todo tempo, Ele está gritando, em todo tempo, Ele está te convidando, em todo tempo, Ele quer se revelar, Ele quer mostrar o amor, em todo tempo, Ele quer atrair você, mas a palavra é para aqueles que vêm a mim. Então, há uma decisão, diga decisão. Queridos, e decisão, sou eu e você que temos que tomar. Decisão são escolhas. Deus, Ele tem esse desejo de te conhecer, Ele quer que você conheça, Ele quer que teu coração seja apaixonado por Ele, mas existe uma decisão. Existe algo. Mateus 7, versículo 7, diz assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou seja, se pedir, Ele vai dar, se você buscar, você vai achar, se você bater, Ele vai abrir. Então, é uma decisão, é uma escolha, é aquilo que nós temos falado, que nós temos que decidir, falar assim, eu vou ser um desses, que vou até Jesus, e aquele que vem a mim. Amém, queridos? Lembra de Zaqueu? Zaqueu foi um cara que Jesus estava passando, ele tomou a decisão, ele falou, daqui eu não vejo, daqui não tem jeito,
que eu vou fazer? Eu vou subir nessa árvore, vou ficar aqui, porque daqui eu estou pertinho. Uau, esse povo pulando, queimando aqui de Jesus, o que é isso? É uma decisão. Queridos, eu chorava mais de ver eles do que a hora que eu ia orar para mim, eu falei, não, Deus, pega a minha parte e passa para eles, queima esses corações lá. Olha, Deus, se for possível, porque não tem nada mais gratificante para um pastor do que ver, sabe, jovens, essa geração, homens e mulheres de Deus, ver você entregando, apaixonado por Jesus. Então, essas decisões, essas escolhas, e a Naira falou muito bem isso, muitas vezes não é porque nós sentimos, ou a maioria delas, a maioria delas não é por sentimento, mas é por convicção em obedecer aquilo que a palavra me diz para fazer. Amém? E dentro disso, desse vem a mim, eu quero colocar 3 pilares que você conhece. Primeiro, oração. Querido, não tem como você entrar na presença de Deus sem oração. Não tem como você ter uma vida perto de Deus se você não se relaciona. Como que eu vou me relacionar com Deus? Oração. Pastor, eu não sei orar. Eu também não, querido. Eu descobri que eu não sei orar. Eu estou desconstruindo tudo que Deus já fez na minha vida. Eu tenho ido para um beco, para um buraco. Eu chego lá e falo, Deus, não sei orar. Me ensina a orar de novo, me ensina a orar do jeito que o Senhor quer, a falar do jeito que o Senhor quer, e tem sido um tempo incrível, sabe, oração é você conversando com teu Pai, você precisa escolher, decidir, é aquele que vem a mim, você precisa querer orar, você precisa tomar a decisão de orar. Mateus capítulo 6, versículo 7, não sei qual que é, versículo 6, Mateus 6, versículo 6, fala assim, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que o quê? Vê em secreto te? Queridos, eu quero falar isso para você, para nunca mais você ter desculpa. Porque isso mudou a minha vida e vai mudar a sua nessa noite, em nome de Jesus. Pastor, eu não tenho vontade às vezes de entrar no meu secreto e orar. Querido, às vezes nem eu. Você é natural, você é homem, você tem uma agenda corrida, igual todos nós. Mas sabe por que eu me esforço, por que eu entro? Primeiro, por uma decisão. Segundo, por disciplina. Porque eu acho que tem que ter disciplina, é importante. Se eu falei que eu vou fazer, eu vou fazer. E terceiro, porque a palavra de Deus me fala que quando eu entrar no meu quarto, mesmo sem eu sentir nada, meu Pai está lá me vendo e vai me recompensar, querido. Então eu chego lá, eu posso não estar sentindo nada, mas eu chego e falo, Pai, obrigado, porque o Senhor está aqui, e melhor, o Senhor está me vendo. E melhor, além de o Senhor estar me vendo, o Senhor vai me recompensar. E sabe qual que é a notícia melhor? Que não foi nenhum profeta, nenhum homem, nem ninguém, querido. Foi o próprio Jesus, a palavra de Deus que garante isso para mim e para você. Amém? Olha para essa pessoa bonita, fala assim, o teu Pai te espera no teu quarto. Fala assim, Ele te vê. E Ele te recompensa. Queridos, entenda isso. Toda vez que você entrar para orar, que você não está sentindo nada, tenha certeza, o papai está te vendo e vai te recompensar. Amém, queridos? Oração é algo importante. Depois, jejum. Pastor, eu não dou conta. Querido, como que você quer enfrentar guerra contra o diabo se você perde por um prato de arroz e feijão? Como que você quer vencer lutas na África de principados, potestades? Como você quer interceder pela sua família se você pensa que você não consegue? Jejum é algo importante, é algo bíblico e é algo que Deus espera de mim e de você. E eu preciso te falar algo, jejum não é barganha com Deus. Você não faz jejum porque você quer ser promovido. Deus, eu vou fazer um jejum porque eu preciso de um salário melhor. Então eu vou fazer um jejum esse mês.
Deus, eu preciso fazer um jejum porque eu estou com um problema com meu filho, então eu vou fazer um jejum para o Senhor restaurar o meu filho. Isso chama-se barganha. Jejum você faz para você ser mais santo, para matar a tua carne, para você lembrar mais de Deus e te dar mais intimidade com Deus. Amém? Quando você está com mais intimidade, você vai orar pelo teu filho, pela tua promoção, e Deus certamente vai direcionar, você vai ter mais sensibilidade para você tomar decisões corretas, porque você está mais próximo da vontade do Pai. Amém? Jejum, algo importante. Terceiro, adoração. Queridos, são pilares. Não tem na prática como eu querer estar perto de Deus, conhecendo o coração de Jesus, se eu não viver dessa forma. Falei de obediência, eu preciso obedecer o que a palavra me diz. Falei sobre oração, falei sobre jejum. Adoração, João capítulo 4, Jesus se revela para aquela mulher samaritana. Aquela mulher não sabia o que ela fazia, ela não sabia onde adorar. Vocês falam que adora lá, eu aprendi que se adora aqui, onde que se deve adorar. E Jesus fala, vai chegar o tempo em que se levantarão os verdadeiros adoradores, e são esses que meu Pai procura, aqueles adoradores que o adoram em espírito, em verdade. Queridos, você precisa ser um adorador. Amém? Amém. Amém. Então presta atenção, porque isso aqui eu preciso dar um parênteses. Tiago fala que como pode sair da boca adoração e palavrão. E não, isso quem está falando sou eu, não é o Tiago, não. Tiago fala, como pode sair da mesma fonte, água doce e água salgada? Como pode sair da mesma fonte palavras de adoração, palavras de exaltação, como filhos, como nova criatura, e depois sair xingamentos? Nós estamos falando de ser prático. Eu quero profetizar na sua vida que hoje foi o último dia que saiu palavrão da sua boca. E eu vou orar para o Espírito Santo te incomodar tanto, querido, que a hora que você falar, você vai sentir um nojo tão grande que você já vai pedir perdão para Deus na mesma hora, porque essa boca sua é santa. Essa boca sua é lavada pelo sangue de Jesus. Quando Isaías teve uma visão, ele falou assim, uau, eu não sou digno, meu Deus, como que pode um homem de lábios impuros, como que pode um homem de impuros lábios, que mora também com gente de lábios impuros, que fala um monte de coisa, como que eu vou fazer? E na hora veio um anjo com uma brasa e tocou o lábio. O que o anjo fez? Santificou. O anjo falou assim, isso agora é santo. Agora depois que o anjo fez isso, aquela boca não pode na segunda-feira ficar falando a mesma coisa. Não pode falar a mesma coisa. Queridos, isso não te pertence mais. Jovens, a gente vive num ambiente que todo mundo fala isso. Você não é todo mundo. Você já ouviu isso da sua mãe, agora você está ouvindo do seu pastor. Você não é todo mundo, você é santo, você é exemplo. A tua boca é uma boca de adoração. A tua boca flui rios de água vida, flui fogo. Então não permita que da sua boca saia palavrões, murmurações, etc. Amém? Queridos, isso tem que ser uma característica. Isso eu não precisava nem estar te falando. Mas se você tem esse hábito, talvez por costume, vença em nome de Jesus. Fala para essa pessoa que está do seu lado, se você conhece ela, senão você fala do mesmo jeito. Fala assim, eu vou te ajudar. Toda vez que eu escutar você falando um palavrão, vou te dar um saculejo. Amém, queridos? Porque a gente acha que adoração é vir aqui cantar uma música no domingo. O pastor falou isso, o que adianta? Orar em línguas domingo e soltar a língua segunda-feira. Vem aqui domingo, ora em línguas, e segunda-feira solta a língua. Mai o irmão, mai o patrão, fala mal do outro, fala. Queridos, isso não é ser nova criatura, isso não é andar na presença. Nós precisamos ser intencionais. Se você sabe disso, não faça mais.
se você sabe que isso desagrada o Espírito Santo, ele habita em você. Toda vez que ele fala isso, que ele diz, se eu pudesse imaginar ou ver, para mim ele chora. Eu vou falar, não pode. Você é templo, da sua boca sai vida, sai fogo. Deus quer que você seja realmente alguém incrível na presença dEle. Amém? Vigia a tua língua. Fala para essa pessoa, vigia a tua língua. Queridos, depois fala assim, ouve as minhas palavras. Lá o texto base, por favor, meninos. Do Lucas 6. 47 eu falei, aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras. Queridos, presta atenção. O que você tem ouvido? O que você tem visto? O que você tem olhado? O que você tem enxergado? Vamos ser práticos. O que teu WhatsApp está mostrando para você? O que tuas redes estão te acrescentando? Querido, deixa aquilo que você precisa deixar, larga, sai dos grupos que você precisa sair. Sai. Tem grupo que não te acrescenta. Tem amigos que só vão mandar lixo para você. Aqueles que ouvem as minhas palavras. E eu quero o ouvir e o ver, porque são duas portas de entrada. Sabe, a gente às vezes ouve muita coisa, a gente ouve muita besteira. A gente ouve músicas que são terríveis, que você não imagina, mas estão te colocando para baixo. Querido, o teu ouvido ele tem que ser adorador, igual o teu corpo todo é. Sabe, no tempo que você tem para ouvir, exalte o nome do Senhor, coloque adoração, coloque, dá-me Jesus, nada me satisfaz. Você está lá, querido, você está sendo cheio, você está buscando isso, você está... Agora a palavra fala, ouve as minhas palavras. A fé vem pelo? Ouvir. A fé vem pelo? Ouvir. Às vezes, querida, a nossa fé está pequena porque você está ouvindo pouca palavra. Escute mais pregações, escute. Por isso a importância de estar nos cultos. Por isso a importância da assiduidade. Por isso a importância do GPS. Querido, se você vem no culto de domingo, você escuta uma palavra. Você vem no culto de quinta e domingo, você já escuta 2 palavras. Você vai no GPS, no culto de quinta e domingo, você já escuta 3 palavras. Você vem na EBD, já são 4. Ou seja, uma pessoa que vem só no domingo, ela tem 25%. Os que vêm 4, multiplica por 4, a velocidade de aprendizado de fé é outra, não tem como. Ai, pastor, parece que minha fé é pequena. Querido, talvez você esteja ouvindo pouco. Ai, pastor, eu não consigo. Coloca no rádio. Tem podcast, tem Spotify, tem pregações nossas. Amei. Teve o resuminho do Spotify, não foi? O resuminho do Spotify, que deu no final do ano. Everton colocou, primeiro lugar, as pregações da Yami. Nós vamos ter um primeiro, segundo, verdade? Foi primeiro? Primeiro. Por quê? Nem sempre ele está aqui. Estava viajando muito, mas no carro, colocava lá, primeiro da lista. Eu falei, uau! Isso é ser intencional, sabe por quê? Porque ninguém está vendo o tempo que você tem. Ninguém sabe o que você está ouvindo. Talvez você está no carro sozinho, viajando, talvez está lavando louça, arrumando casa, mas você escolher aquilo que você vai ouvir faz toda a diferença para a sua vida. Amém, queridos? Ouve as minhas palavras ou seja, não adianta nada eu colocar a pregação, ouvir, falar, pronto, pastor, ouvi tudo. E não colocar em prática. A nossa parte, isso cabe na obediência. Às vezes a gente fala, Senhor, Senhor, mas não faz o que manda. Por quê? Porque a gente ouve, mas não pratica. Isso é Jesus falando. Aqueles que vêm a mim, aqueles que ouvem as minhas palavras, mas aqueles que colocam em prática. Tiago 1, versículo 22. Por favor. Tararara. Tornai-vos, pois, o quê? E não somente enganando-vos a vós. Queridos, eu podia colocar esse versículo embora.
hoje. Eu vou ler de novo para você entender. Se a pregação fosse, leia esse versículo e vamos embora, todo mundo dá a paz do Senhor e Deus abençoe. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Porque, queridos, quantas palavras já foram liberadas aqui? Quantos que você já ouviu? Quanto que você já escutou? Qual que é o nosso desafio? É nos tornarmos praticantes. Porque às vezes a gente sabe o que é certo, mas a gente escolhe o errado. Faz aquilo que é errado. Então, a palavra do Senhor e com a ajuda do Espírito Santo nos orienta que nós temos que ser praticantes. Amém? Então presta atenção, essa pessoa que vai até Jesus, que tomou uma atitude, uma escolha, que ouve as palavras, que põe em prática, versículo 48, Lucas 6 lá. Essas pessoas que fazem tudo isso, tá? Que vão a Jesus, que ouvem, que praticam, elas são semelhantes a uma pessoa que, edificando uma casa, cavou e abriu profunda vala. Diga, cavou. E abriu profunda vala. Uau. Querido, toda vez que você está orando, jejuando, que você está adorando, toda vez que você segura a tua língua, toda vez que você ouve, que você é intencional, toda vez que você pratica aquilo que você ouve, o que você está fazendo? Você está cavando uma profunda vala. É isso que Jesus está falando. E por que você está cavando essa profunda vala? Porque Deus não quer você na superfície. Deus não quer o teu alicerce na superfície. Deus não quer que você seja uma pessoa superficial. Deus quer ter intimidade com você. Deus quer ter profundidade. Então, pastor, como que eu tenho profundidade? Como que eu tenho intimidade? Cavando uma profunda vala. E como que eu cavo uma profunda vala? É aquilo que nós falamos, Jesus está falando, esses que cavam essa profunda vala, são esses que vêm até mim, que ouvem minhas palavras, que as praticam, esses estão cavando, fazendo parte de um processo, para lançar o seu alicerce sobre a rocha que é Jesus. Aí vão vir os vendavais, vão vir os problemas, porque hora nenhuma falou que não tem problemas. Às vezes a gente acha que agora que eu estou cavando, agora que eu estou lendo, uau, agora a minha vida... Não, querido, sinto ele desapontar. Tem um alicerce poderoso quando você cava, que está em cima de uma rocha. O que eu posso te garantir é que pode vir o vento que for, você vai continuar firme, porque o teu alicerce é forte. Amém? É isso que Deus espera de mim e de você. Deus não quer, queridos, uma igreja superficial. Eu vou repetir. Deus não quer, é um tempo, já falei, é um tempo que Deus está saculejando. Deus não quer mais uma igreja superficial. Uma igreja que se cavou 5 metrinhos, estou satisfeito, tá bom. Não, Deus quer profundidade, Deus quer intimidade. E quanto mais você orar, quanto mais você buscar, pastor, mas é difícil. Claro que é. Tem um processo, claro que tem. Às vezes a gente quer cavar hoje, de manhã para a noite ser profundo. Ei, respeite os processos. Isso foi falado lá na escola também. Jesus, ele precisou nascer no ventre de uma mulher. Se Deus quisesse, ele poderia fazer assim, e de repente, Jesus aparecer com 30 anos pronto para o ministério. Mas Jesus precisou ser nenê, ter cólica, fazer cocô na fralda, brincar. Jesus precisou passar por todo o processo para chegar a uma hora que falou assim, agora você vai começar. O cavar significa um processo que eu e você estamos enfrentando, que é importante todo dia, que é importante a gente não desanimar, que é importante a gente perseverar, porque eu não estou sentindo nada, eu não estou vendo nada, mas eu creio que o meu Pai me vê em secreto, e se meu Pai me vê em secreto, a promessa é que Ele vai recompensar, e Ele não é homem para que minta, então eu creio que o meu Deus está vendo, eu cavando, e a hora que você vê, querido, você está com o teu alicerce forte, e aquilo que você fala assim, nossa, eu jamais imaginei que eu suportaria essa pressão, Deus está lá te sustentando, porque o teu alicerce está em cima da rocha, firme e forte. É um tempo da igreja estar alicerçada em cima da rocha. Amém, queridos? Tem tanta coisa para falar. Oh, glória! Mas presta atenção.
2 Coríntios 3, versículo 18, fala que nós somos transformados de glória em glória. Não é de uma vez, querido. Você tem que entender, porque às vezes você se frustra. Porque você fala, pastor, parece que eu não vejo. Pastor, eu estou aqui, mas parece que eu vejo o testemunho dos outros, acontece com os outros. Então eu estou aqui nessa noite para estimular você, para motivar você, que esse processo é de glória em glória, é de passo em passo. Lembra de Ezequiel, capítulo 47? Da profundidade? Então, Ezequiel saiu com um anjo, e diz o texto que andou 1000 côvados, e a água lhe dava no tornozelo. Queridos, você imagina 1000 passos para andar um tantinho assim? Eu fiquei pensando nisso. Talvez ele deu 10 passos, ao olho nu ele nem percebeu que estava aprofundando. Presta atenção, o que Deus está falando aqui com a gente. Talvez ele tenha dado 10, 20, 50 passos, ele nem percebeu que estava afundando, mas estava afundando. Talvez você está cavando, você está buscando, você nem está percebendo que você está ficando mais maduro, você nem está percebendo mais intimidade, mas eu preciso te falar, está tendo mais intimidade. E ele andou 1000, e a água deu no tornozelo. Aí ele andou mais 1000, e a água deu no joelho. E aí ele andou mais 1000 e mais 1000, e você conhece a história. Ou seja, quanto mais ele andava, mais profundo ele ficava. Qual que é o segredo? Não pare nos primeiros 10 passos, 20 passos, 50 passos, 500 passos. Ele precisou andar muitos passos. E o muitos passos, para mim, revela o processo para um lugar de profundidade e de intimidade. Amém? Vira para essa pessoa e fala assim, ó, não é de uma vez. É de glória em glória. Agora chegou onde eu queria. Agora eu vou começar a pregar. Ô Jeová, estou brincando, quero já concluir aqui, mas eu creio que é algo poderoso. Mateus 22, versículo 29. Louvor, queridos, por favor. Mateus 22, versículo 29. Presta atenção aqui em mim. Deixa o louvor roubar a tua atenção, não. Vamos ler junto. 1, 2, 3. Respondeu-lhe Jesus: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Respondeu-lhes quem? Jesus. Presta atenção, que é aqui que eu quero chegar. Queridos, eu creio em um tempo que Deus quer trazer uma maturidade para a noiva brasileira, para a noiva de Cristo. E Jesus, ele traz uma informação muito pontual, muito importante para nós. Porque ele coloca duas coisas. Ele fala assim, ó, errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Queridos, são duas vertentes. Por muito tempo a igreja brasileira ficou pautada na palavra, nas Escrituras. É fundamental, muito fundamental. Mas Jesus não falou simplesmente da palavra. Ele falou que se eu e você não conhecer o poder de Deus, nós estamos errando. Eu vou repetir. Se eu e você não conhecermos o poder de Deus, nós estamos errados. Mas ele falou também que se nós só conhecermos o poder de Deus e não conhecer as Escrituras, nós também estamos errados. Por muito tempo a igreja ficou somente na palavra. Achava que o poder de Deus era algo dos apóstolos, era algo dos discípulos, que milagres não se aconteciam mais, que os dons não eram para esse tempo, que nós temos que focar na palavra. E a igreja foi se esfriando. Aí caiu-se em outro lugar de uma manifestação pelos avivamentos. Aí nós fomos para o outro extremo. A igreja tinha 1, 2 minutos de palavra e o resto começava a orar, você já não entendia mais nada, era fogo, glória, reteté, canela de fogo e só poder de Deus.
errado também. Porque Jesus falou que nós precisamos da palavra e do palavra e palavra e 1, 2, 3. Palavra e Ei, nós estamos falando de presença de Deus. Nós estamos falando toda essa, sei lá como que eu chamo esses dias, mas essa sequência de homens e mulheres cheios da presença de Deus, de nós sermos completos com a presença de Deus. Você só vai se sentir completo com a presença de Deus quando o teu coração estiver cheio da palavra e do poder. Querido, se você só tiver com a palavra, vai ter um buraco. Se você só tiver com o poder, vai também ter um buraco. Mas se você estiver com a palavra e com o poder, você vai falar assim: uau, Deus usa um vaso podre desse, de barro, cheio de pecado, de falha, mas pode fazer que aquela pessoa seja curada, seja liberta, seja salva, tenha uma palavra de incentivo, de motivação, uma pessoa que nunca ninguém deu nada, mas o Senhor acreditou, tem toda a condição de manifestar a glória de Deus. Você imagina Pedro, né, saindo do templo, Pedro e João, Pedro e Tiago, Pedro e João, nem sei, estavam saindo lá no templo do Coxo do Formosa. Como que é? Eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu te você quer se sentir mais completo do que você fala assim: uau, meu Deus do céu, estou cheio de poder de Deus dentro de mim. Você imagina esse cara olhando para trás, o cara que não tinha perna agora tem. Ele olhava e falava assim: meu Deus do céu, eu sou amado demais. Deus, Ele me ama demais. Como que eu posso largar desse Jesus? Como que eu posso abandonar esse Jesus? Como que eu posso deixar de seguir isso? Como que eu vou escolher o pecado? O próprio poder de Deus está dentro de mim. O próprio mover de Deus está dentro de mim. E claro, querido, que não é porque você é bom, não é porque você merece, não, é pela graça dele que usa vasos imperfeitos como nós, pelo sangue que nos perdoa, e nós simplesmente somos os instrumentos para mover diante de tudo aquilo que Deus quer fazer. É um tempo da igreja ser levantada em palavra e poder. Amém? Fique de pé, querido, por favor. Nós estamos num culto que é para ser prático. Nós falamos que era para ser prático. Eu tenho vivido por uma palavra e eu creio demais nessa palavra. Eu creio nessa geração que Deus está despertando. Nós fomos levados a isso, querido. Nós temos vivido isso. Então eu quero fazer um convite. Presta atenção no que eu vou falar. Você que tem menos de 30 anos, mas gostaria de ser ativado nessa noite, gostaria de receber a autoridade. 1 Tessalonicenses, por favor, capítulo 1, versículo 5. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente
mas sobretudo Queridos, olha o que Paulo está falando. O nosso evangelho não chegou sobre vocês somente em palavra, mas em poder. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 4 fala assim, a minha pregação não consistia em palavras de sabedoria, mas em demonstração do poder e do Espírito. Paulo falava assim, eu não tenho só escritura, eu não vou só te convencer com a escritura, porque eu sei que eu preciso da escritura e do poder de Deus. É o tempo da igreja andar com a escritura e com o poder de Deus. É o tempo da igreja ser levantada, cheio de fundamento, pautada na palavra, mas cheio de poder, para fazer as manifestações que Deus espera. O evangelho do Senhor continua sendo poder de Deus, continua sendo poder de Deus. Jesus, Ele está vivo, Ele morreu, Ele ressuscitou, e aquele Deus que fazia milagres é o mesmo Deus que ainda hoje faz milagres nas nossas vidas. Presta atenção, você 30 anos para baixo, eu quero começar por aqui, tá? Mas se você tem essa faixa etária e você quer receber essa ativação, eu quero que você venha aqui na frente que nós vamos orar por você. Vem cá, querido, por favor. Cris, chega todo mundo aqui na frente. Eu preciso falar outra palavra, escute. Marcos alguma coisa, capítulo 5. Presta atenção, queridos, que essa palavra tem norteado, eu já ministrei sobre isso, mas eu quero falar e liberar sobre vocês. Chegou Jairo, um chefe da sinagoga. Ele era um líder, talvez um pastor, talvez uma pessoa importante. E ele chegou desesperado e falou assim, Jesus, salva minha filha, porque ela tem 12 anos e está morrendo. Vocês conhecem essa história? Versículo 24, se eu não me engano, fala assim, e Jesus foi com ele. Queridos, Jairo tinha uma menina de 12 anos de idade, e eu quero falar que representa uma geração, e é essa geração aqui, amém? Uma geração que o chefe da sinagoga olhava e falava assim, está morrendo. O chefe da sinagoga olhava e falava assim, é uma geração que eu não sei se tem esperança, é uma geração que eu não sei se tem futuro, é uma geração que aos nossos olhos parece que está perdida, parece que elas se envolveram no entretenimento, no celular, nas redes, nas amizades, ela está morrendo, e Jesus, deixa para mim, e Jesus foi com ele. No caminho, uma mulher hemorrágica. Agora é uma outra geração, porque essa mulher também fazia 12 anos que era hemorrágica, e essa mulher toca nas vestes de Jesus, e essa mulher é curada. E eu já falei, não vou falar agora, mas significa a cura da velha geração, que é a nossa geração, que nós precisamos também, para que essa geração seja tocada. Essa nossa geração precisa ser curada. E essa geração é aquela intencional que toma uma atitude de ir até Jesus, aqueles que vêm a mim, e essa mulher vai e toca em Jesus. Jesus espera isso de nós. Jairo já olha sem esperança, agora ele olha para Jesus. Diz o texto que agora as pessoas falam, Jairo não precisa, porque ela morreu, essa menina morreu. Jairo, pastor, esquece, essa geração está morta. Mas Jesus olha para ele e fala assim, por que você está preocupado? Ela não está morta, ela está dormindo. Mas eu estou indo lá despertar, eu estou indo lá acordar essa geração.
E Jairo vai com Jesus, o povo todo desanimado, ninguém acreditava, queridos, ninguém acreditava às vezes nos meninos que vieram dar testemunho aqui. Muitas vezes a igreja olha e julga, muitas vezes a igreja acredita, critica, fala não tem mais jeito, não tem mais esperança, não tem mais saída, mas Jesus olha para eles e fala assim, não estão mortos, eles estavam dormindo, mas eu já estou indo despertar, eu estou indo levantar, eu estou indo acordar essa geração. Queridos, o Brasil tem uma palavra para esse tempo. Essa é a geração do fogo, essa é a geração do poder, essa é a geração que Deus vai manifestar, que Deus vai realizar, que Deus vai fazer, queridos. E sabe de uma coisa? É Deus quem faz. Fala assim comigo, é Deus quem faz. Fala assim, é o Espírito Santo quem faz. Queridos, não interessa quem é que vai orar, quem é o vaso, porque quem faz é o Espírito. Às vezes a gente quer assim, não, eu quero a oração só se for do fulano de tal. Ei, quem faz é o Espírito Santo, e quando Ele quer fazer, querido, pode ser até uma pata de um cachorro. Se o cachorro estiver em obediência, Deus vai pegar ele, vai usar, e vai ser uma bênção. Porque quem faz é o Espírito Santo. Cadê o povo que foi lá na escola? Junta aqui comigo. Do incendeia, do batismo com fogo. Muda lá e 3, 4 e pau. Aqui, o pessoal da escola, vem aqui rapidinho comigo. Enquanto o pessoal adora, querido, adora o Senhor. Vamos ligeiro agoniado. Os pastores, vem cá, Jeff, Elaine, por favor. Jovens, Senhor, Pai, nós oramos por esses jovens, Deus. Pai, vem, Deus, em nome de Jesus. Pai, que venha com o seu fogo. Pai, nós acreditamos nessa geração. Nós acreditamos, Senhor. Nós acreditamos que tem lenha para queimar, que tem um fogo novo sobre eles. Nós acreditamos naquilo que o Senhor tem, Pai. Yeah.
nós queremos mais do Senhor. Nós acreditamos nesses jovens, Pai, aquilo que nos foi dado, Pai, a unção, Pai, não é por pessoas, não tem nada a ver por pessoas, mas é o Senhor quem faz, é o Senhor quem faz. Então, Pai, nós oramos por eles, ó Pai, para que realmente venha o fogo do céu, Pai, marque eles, em nome de Jesus, Pai, nós acreditamos, Pai, não estão mortos, nós declaramos que não, Pai, o Senhor está despertando, o Senhor está levantando, o Senhor está despertando, Senhor. Aviva outra vez, acende outra vez, tua chama em nós. Aviva outra vez, aviva outra vez. Quem está aqui na frente que não recebeu oração, levanta a mão. Quem não recebeu oração, levante a mão. Olha aí, gente, quem não recebeu oração, fica com a mão erguida pra gente ver. Aviva outra vez, a nossa geração tem lenha pra queimar e pode incendiar e vem nos batizar. A nossa Batiza, Pai, batiza, Deus. Vem, Deus, vem com seus dons. Vem com seus dons, Pai. E pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar e pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar e pode incendiar e vem nos batizar. Me batiza com fogo. Escute, querido, você que talvez está aí, você quer uma porção, se é fominha também, eu sei que você tem menos. Se você quiser vir, queridos, eu quero te dar a oportunidade, tá? Se alguém de vocês quiser vir aqui, aqueles que receberam oração, queridos, se você quiser voltar para o seu lugar, mas se você que está aí atrás, se você quiser vir, eu creio nessa ativação, eu creio naquilo que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Acende a chama em mim, me batiza com fogo. Reacende a chama em mim, me batiza com fogo. Reacende a chama em mim, me batiza com fogo. Reacende a chama em mim, me batiza com fogo. Reacende a chama em mim, me batiza com fogo. Reacende a chama em mim. Aleluia. Aleluia, Deus, nós te louvamos, ó Pai. Obrigado, Deus. Santo é o Senhor, adorado é o Senhor, lindo és tu, Pai. Sabemos da tua presença e tua presença é real neste lugar. Pai, obrigado porque o Senhor quer levantar uma igreja cheio de poder, mas cheio de palavra, mas cheia de poder, cheia de poder, mas cheia de palavra e cheia de poder, Senhor. Cremos em tudo aquilo que o Senhor tem para nós, que nós possamos viver e cumprir, Pai, cada promessa do Senhor. Pai, assim como nós abrimos o culto, Pai,
Lá em Abacuque, capítulo 1, versículo 5, nós queremos declarar, Pai, que nós vamos ficar maravilhados, nós vamos ficar admirados por tudo aquilo que o Senhor vai fazer, por tudo aquilo que o Senhor tem para fazer, com tudo aquilo que o Senhor vai fazer em cada um de nós. Nós profetizamos, declaramos, liberamos isso em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, queridos. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Muitas missões para o seu coração. Prática é prática, mas você precisa ser ouvinte e praticante. Então coloque em prática tudo aquilo que você aprendeu hoje. Cave. A hora que estiver doendo a mão, troca de mão, mas continue cavando. Não pare, não desanime. Não deixe o inimigo colocar mentiras, desânimos, achar que você não tem valor, que você não consegue, que isso não é para você, porque a palavra de Deus fala que é para você. É um tempo que você sim é chamado e escolhido para manifestar, para ser transformado de glória em glória em tudo aquilo que Deus tem e quer para nós como igreja, em nome de Jesus. Amém? Uau! Que você viva de forma intensa esse mover de Deus, entendendo que é importante, fundamento da palavra, mas é extremamente importante o poder de Deus. Eu vou encerrar o culto, mas eu vou fazer mais uma coisa ainda, mas eu vou liberar você para você ir embora. Mas a galera está aqui na frente e tem mais uma equipe de oração. Escute bem, você que está enfermo, antes de você ir embora, você passe por um deles, nós vamos orar e profetizar cura sobre a sua vida em nome de Jesus. E queridos, eu queria que a causa mais impossível, eu creio num Deus que vai manifestar o seu poder e a sua graça. É um tempo de Deus manifestar o poder e a graça. E às vezes a gente não faz, a gente não crê, porque a gente está acostumado. Mas é um tempo que Deus quer romper. E eu profetizo que você vai dar grandes testemunhos, assim como eles deram grandes testemunhos de milagres que você não imaginava. Abacuque 1:5. Uau, eu estou admirado, porque isso não tinha como, mas o meu Deus fez. E a hora que você tem essa experiência, querido, você nunca mais desvia desse lugar que eu falo, a presença de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a todos que nos visitam. Querido, Deus abençoe muito seu coração, que Deus traga entendimento. Eu sei que tem muita coisa que parece que aos olhos naturais são loucuras, e a palavra de Deus fala isso. Mas eu queria te convidar a você entrar num mundo sobrenatural de poder de Deus. Então seja muito bem-vindo nesse lugar, que você tenha essa fome, essa sede de conhecer Jesus cada dia mais. Você que é dessa casa, que bom que você está aqui. Que você fique firme, que você persevere, que você vá nos GPS, que você participe dos grupos, que você venha nas reuniões, que você escute a palavra, que você pratique, que você guarde a sua língua, que você ore mais, que você jejue mais, que você adore mais, que você filtre os teus olhos, os teus ouvidos, que aquilo que você lê, querido, não é um tempo, a gente já não gosta de ler. Agora, quando a gente lê coisa que não é de Deus, querido, você que gosta de ler, faz um voto com Deus. Eu vou ler aquilo que vai me edificar, aquilo que vai me acrescentar. Para de ler romance, querido, que você vai chorar com a noiva lá e não vai te levar para lugar nenhum. Lê aquilo que vai trazer vida para o seu coração. Lê aquilo que vai trazer vida para você. Tem muita literatura boa de homens e mulheres de Deus. É um tempo de nós aprofundarmos, cavarmos em Deus. Amém? Vou orar por você. Faça assim com a sua mão, por favor. Pai, eu quero orar pela tua igreja, essa noiva linda. Obrigado porque a tua igreja é linda.
Pai, a noiva de Jesus é linda, a igreja do Senhor é maravilhosa, o Senhor está preparando uma noiva maravilhosa, sem mancha, sem ruga, sem mácula, uma noiva perfeita, uma noiva que ama o Senhor. Obrigado, Pai, porque aqui eu sei que o Senhor acha corações que estão rendidos, ó Pai. Eu oro por essas casas, por essas famílias, pela nossa semana, pela nossa igreja, Pai, por cada pedido, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor alcance cada coração, que a Tua graça, que a Tua misericórdia, que a bênção do Senhor repouse sobre cada um, aqueles que estão conectados, Pai, que nós possamos viver o sobrenatural do Senhor nesse lugar, Pai. Nós declaramos isso, o sobrenatural, poder de Deus sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas. Abençoa cada um em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a unção, a autoridade do Deus Espírito Santo esteja com você hoje e por todo sempre. Amém. Amém, queridos. Deus te abençoe. Vá em paz. Você que está enfermo ou que deseja alguma oração, vem aqui em nome de Jesus. Acende outra vez, vai chamar